Olá! Neste vídeo eu falarei sobre algoritmos heurísticos. Vamos começar. Dentre os métodos heurísticos destacam-se o método de Monte Carlo, algoritmo genético, recozimento simulado, enxame de partículas, método da busca tabu, método da colônia de formigas. Dentre esses métodos mencionados, iremos conhecer mais a fundo dois deles, o algoritmo genético e o enxame de partículas. Começando pelo enxame, o método do enxame, ele consiste em algoritmo de otimização heurística inspirado no comportamento gregário de animais, podendo ser peixes, pássaros, abelhas, etc. Ou seja, o algoritmo é baseado na estratégia protetora observada em diversos grupos de animais, visando a proteção dos indivíduos que os compõem. O algoritmo ele foi proposto por Kennedy e Eberhard em 1995. Este método consiste na otimização de uma função objetivo através da troca de informações entre os elementos, que são as partículas do grupo, resultando em um algoritmo eficiente, robusto e de simples implementação computacional. O movimento de cada partícula em cada iteração corresponde à soma de três termos distintos. O primeiro é um termo relativo à inércia da partícula, que traduz o modo com que a partícula vem se movendo. Então, esse primeiro termo é em relação àquela partícula individualmente. O segundo termo, ele é relativo à atração da partícula ao melhor ponto que a mesma já encontrou. Então, é a melhor posição individual. E o terceiro termo é relativo à atração da partícula ao melhor ponto que todo o grupo ou uma parte do grupo já tenha encontrado. Então, teríamos aqui o ótimo global do enxame. E a partir disso, essa partícula irá assumir uma nova direção. Então, ela não vai nem unicamente para a melhor direção a nível global, nem unicamente para a melhor direção do movimento dela. Ela irá ponderar, fazer uma ponderação, irá assumir uma nova direção, que leva em conta o melhor ótimo que ela mesma encontrou e o ótimo global de todo o enxame. Dessa forma, Kennedy e Eberhard propuseram as seguintes equações, que são essas duas equações que estamos vendo aqui no slide, onde os índices K e D denotam a iteração, a partícula e a direção de busca. V corresponde à velocidade, X a posição no espaço de busca, C1 e C2 são duas constantes positivas que são conhecidas como parâmetro cognitivo e social. R1 e R2 são números aleatórios que seguem a distribuição uniforme, incluindo o valor 0 e 1, e são sempre diferentes para cada direção, partículas e iteração. PI é o melhor ponto encontrado pela partícula I e o P global é o melhor valor encontrado para todo o enxame. Voltando as nossas atenções para o software MATLAB, ele já tem implementado esse algoritmo de otimização, que se chama Particle Swarm. Então, aqui está um print desse algoritmo, de como é feita a chamada. Tá? Então, na verdade, ele já dá aqui como saída o valor ótimo estimado e ele pede como valores de entrada a função e aqui quantas variáveis estão sendo estimadas. Repare que, como diferença do fmin.com e do lskNumLin, que utilizam algoritmos determinísticos, eles lá pedem um chute inicial para os parâmetros a serem estimados. Neste caso aqui, os algoritmos heurísticos, eles não partem de um ponto único. Então, o que pode ser fornecido, na verdade, é o intervalo factível que esses parâmetros podem assumir, mas você não precisa, você não chuta ou não fornece um valor inicial para esse parâmetro.
Vamos, então, ir ao MATLAB e resolver este primeiro exemplo, onde ele pede para acharmos o mínimo da seguinte função objetiva. Esta função está plotada aqui ao lado e precisamos achar, na verdade, este ponto aqui. Os algoritmos heurísticos, eles são bastante conhecidos por conseguirem fazer uma varredura muito eficiente no espaço de busca e, geralmente, eles conseguem encontrar o mínimo global do problema. Bom, o MATLAB já está aqui aberto. Vou então começar com o ClearAll e o CLC e vou salvar este documento como exercício 1. Primeiramente, precisamos escrever a função do problema, que é justamente esta função aqui, tá? Eu vou escrevê-la como uma função anônima. Então, fun recebe arroba x, que é a variável de entrada. Então, ele vai ser um vetor, tá? Então, vou colocar x1 vezes esp de menos, abro parênteses de novo, x1 elevado ao quadrado, mais x2 elevado ao quadrado, e fecho todos os parênteses. Só checando se está tudo certo. Sim. Ele fala também, né, que esses parâmetros, o x1 e o x2, eles têm limite inferior e superior, então no lower bound eu vou criar um vetorzinho, então o x1 começa de menos 10 e o x2 de menos 15, e o upper bound dos parâmetros vai ser o x1 de 15 e o x2 de 20. Temos duas variáveis, ou seja, dois parâmetros para serem estimados no problema, e eu vou chamar aqui a função particle swarm. Como estamos usando a função anônima, não vamos utilizar aqui o arroba, e aí a ordem vai ser nvars, lb e ub. disp x. E vamos rodar. Ele rodou e ele estimou os valores para x1 de menos 0,707 e para x2 um valor bem pequeno, então menos 7,10 a menos 7. A gente pode também pedir para ele imprimir aqui o valor da função objetivo, onde o fval está menos 0,42. Se fizermos uma comparação, na verdade, com um fmincon, né? Então, vou colocar x fval vai ser igual a fmincon, o valor de fun, e aqui eu vou precisar dizer um chute inicial, né? Um valor inicial para esses parâmetros. Tá? Eu vou colocar até um valor próximo do outro, então vou botar menos 1 e menos 0,5. Fun x0. E vamos botar o LB e o B. Então, para isso, temos que colocar 4 variáveis de entrada e aqui fica reservado para os limites desses dois parâmetros. Vou colocar aqui x2 e fval2, só para a gente não perder os valores encontrados pelo enxame de partículas. Então, em relação à função objetivo, o fmincon também alcançou o mesmo valor de função objetivo, né, em relação ao enxame de partículas, só que ficou um pouquinho diferente o valor encontrado para o x2. Isso também se deve ao fato da ordem de grandeza aqui desse parâmetro ser bem pequena. Bom, podemos adicionar opções extras ao enxame de partículas, como, por exemplo, definir o tamanho do enxame. Então, para isso, a gente precisa aqui colocar a opção Options, aí é Options. Aí dizer aqui dentro que é para o Particle Swarm, vírgula. Aí aqui seria o valor
o tamanho do enxame. Então, é só size. Por exemplo, se eu colocar um enxame de tamanho 1000. Podemos também, vou colocar para mostrar como fica, se faz diferença no resultado. Algo que eu esqueci de comentar é que todo algoritmo heurístico, ele pode gerar, né, respostas diferentes a cada tentativa, justamente por ter o fator randômico associado a ele. Tá? Obviamente, ele vai variar as respostas dentro de um certo intervalo, porém, ele nunca vai dar a mesma resposta de parâmetro estimado. Por exemplo, eu vou rodar aqui sem mostrar, sem ativar as opções ainda. Então, como pode ver, tá vendo o x2 aqui, ele estava num valor diferente. Então, cada vez que eu rodar, ele vai mostrar um valor diferente, porém dentro de uma faixa de erro dele. Então, ele vai ter um intervalo dele de confiança. Então, o indicado é fazer para cada estimação, por exemplo, estimar 10 vezes, escolher algum número de repetição e calcular o desvio padrão desse parâmetro estimado. No caso aqui, o x1 ele acaba não variando por conta da ordem de grandeza, que ele é muito maior que o x2. Agora vamos ativar a opção. Então, é só colocar aqui Options. Antes de rodar com as opções, a gente tem mais dois argumentos aqui de saída. Então, se olharmos aqui no slide, né, ele tem como dar, além do x e do fvol, ele dá esse exit flag, que descreve a condição de saída e te dá esse valor de output, que é uma estrutura que contém informações sobre o processo de otimização. Então, vamos adicionar mais essas informações, exit flag e output. E eu vou tirar esse comentário para ele imprimir isso na command window. E agora eu vou rodar este problema. Então, colocamos que o tamanho do enxame agora é 1000. Ele utilizou 39 iterações e mostrou porque o algoritmo ele convergiu, né? Porque a otimização terminou, porque teve uma variação muito pequena no valor da função objetiva. E aí ele acabou convergindo.